Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai falar de um dos maiores ícones da música brasileira, Roberto Carlos, mas a gente vai falar num tom que a gente não costuma falar muito, que é o tom do mercado. Inclusive, esse vai abrir uma série de vídeos esse ano, que eu quero falar um pouquinho sobre como pensa o mercado musical, como pensam as atrações musicais, show business, como eles chamam, mas que não tem muito a ver com talento, música ou qualquer outro tipo de coisa. Então, vamos abrir uma série de, digamos, investigações aqui, mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Lembrando que a gente ainda tá naquele limbo do YouTube, né? Então, quanto mais você se inscreve aqui no canal, quanto mais você comenta, principalmente, a gente pede que você deixe o seu comentário, quanto mais você deixa o like, isso mostra pro YouTube, mostra pra esse Deus algoritmo aí, que o nosso conteúdo é relevante, que vocês podem tirar muita coisa daqui. Tá bom? Também considere ser membro do canal aqui, que ajuda a gente pra caramba, mas se não quiser botar a mão no bolso, é isso. Um comentáriozinho que vocês deixarem já ajuda pra caramba. Roberto Carlos, desde sempre, teve um tino pro negócio musical que foi muito incrível. O Roberto Carlos, desde sempre, lá o Carlos Imperial, ele ali com as bandas Sputniks dele, ele saiu da banda Sputniks pra tentar carreira solo porque sabia do seu potencial como figura, é alguém que sempre utilizou sua figura e é alguém que sempre teve no meio midiático, digamos assim, a ponto de se manter relevante por todos esses anos. E sim, você pode falar mal do Roberto Carlos, você pode não gostar do Roberto Carlos, você pode não gostar do tipo de música do Roberto Carlos ou até da pessoa do Roberto Carlos por algumas coisas que ele fez ao longo da vida. Mas é inegável, que é impressionante como ele se mantém relevante ao longo dos anos, não é? Impressionante, com tantos anos de carreira, o Roberto Carlos ainda para todo mundo para fazer o tal do especial de fim de ano dele. E é sobre o especial de fim de ano de Roberto Carlos que a gente vai falar. Desde os anos 70 esse especial existe, e ele existe como uma espécie de consagração do Roberto Carlos. O Roberto Carlos sempre lançava um disco por ano, um disco geralmente no final do ano, então o pessoal ouvia o disco do Roberto Carlos, fazia parte, digamos assim, é Natal, e o disco do Roberto Carlos fazia parte da cultura do brasileiro, tem aquele disco ali, e desde então passou-se também a fazer o especial da Globo, né? A Globo, que contratou o Roberto Carlos de maneira, até me parece, vitalícia, digamos assim, sempre fez esse show no final do ano, virou uma espécie de tradição. Então, desde que eu nasci, tem a porcaria do show de fim de ano do Roberto Carlos. E quando eu falo porcaria, eu falo, é um modo de falar, uma expressão assim, digamos, para dar uma ênfase numa frase? Cara, eu acredito que não. O show do Roberto Carlos de final de ano, eu não assisti que eu aproveitasse de fato alguma coisa. É incrível. E lembrando, não tô falando da obra do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, principalmente na década de 70, tem discos incríveis. O Roberto Carlos tem uma carreira impressionante. O Roberto Carlos tem músicas românticas muito bem feitas. Tanto quando ele tá na fase rock and roll, quando ele passa pra fase mais, digamos, Frank Sinatra do Brasil, que é fazer a coisa mais com orquestração. Tem ótimas fases, ele tem uma ótima voz, ele canta super bem, ele é um bom compositor e ele sabe muito bem, né, fazer um disco, digamos assim. Os discos do Roberto Carlos geralmente são discos divertidos. Por mais que você não goste de um ou de outro, mas você percebe que tem a hora da música mais agitada, a hora da música mais lenta, a hora dele falar de um amor mais rasgado, a hora dele desbaratinar com uma música mais engraçadinha. Então são discos de um repertório muito bem distribuído. Então o que eu vou falar aqui não é o Roberto Carlos em si, e sim o tal do especial de fim de ano. E eu tô falando isso porque o Roberto Carlos meio que pediu pra não ter esse ano, né? Esse ano parece que não vai rolar o especial de fim de ano do Roberto Carlos, e ao que me pareceu eles vão frisar um especial que ele fez em Jerusalém em 2011, alguma coisa assim. E é claro que nunca aconteceu esse lance do Roberto Carlos deixar, né, de fazer um especial de fim de ano, né? Se isso vai ser atendido, se isso foi atendido, por enquanto tá dizendo que é isso mesmo, mas não sei se vai ser atendido, tá? Alguns estão dizendo que acabou, não tem mais especial de fim de ano do Roberto Carlos, algo que eu duvido um pouco, mas, e vou explicar o porquê que eu duvido um pouco, mas assim, esse ano vai ter ou não vai ter a tal do fim de ano do Roberto Carlos e tudo. E a ideia é
A única interrupção do Roberto Carlos com relação a esse especial de fim de ano foi em 1999, por conta de ter falecido a sua esposa, Maria Rita. E a Maria Rita, muito importante na sua vida, fez o Roberto Carlos, né, perder as estribeiras, perder o chão, né, digamos assim. Então ficou muito difícil pro Roberto Carlos fazer aquele ano. Ele falou, não, esse ano, uma espécie de luto, né, ele não faria o especial de fim de ano. E agora, mais uma vez, parece que isso vai se repetir, ou definitivamente, ou apenas por uma temporada. E por que eu critiquei tanto, né? E por que eu falei que eu vou falar tanto do mercado musical? E por que eu critico e sempre critiquei os especiais de fim de ano? E aí é muito engraçado, porque eu tenho um colega, né, um amigo mais velho, bem mais velho, pai dos meus amigos, que é fã do Roberto Carlos. Tem os discos, o disco de vinil ainda e tal, tem tudo, coleçãozinha bonitinha e tudo mais. Ele também não tolerava o especial de fim de ano do Roberto Carlos. E eu ficava pensando, mas por que será que ele não tolerava o especial de fim de ano do Roberto Carlos? A princípio, eu pensei que isso podia ser uma espécie de preconceito. Por quê? Porque o Roberto Carlos, ele chama o pessoal de nova geração. E evidentemente que o pessoal que tá acostumado a acompanhar o Roberto Carlos desde sempre e tal, ver ele cantando com nova geração parece uma coisa que não combina, parece que é uma coisa que é meio forçada, forçação de barra. Então no período eu ficava falando, nossa, mas deixa o pessoal cantar, né? Deixa ele cantar com o pessoal da nova geração, qual é o problema? Ele quer se inteirar. Olha a minha inocência na época, ele quer se inteirar com a nova geração. Hoje, eu tô quase na mesma posição que esse meu colega, digamos assim. Por quê? Porque eu vejo também como as interações muito falsas do Roberto Carlos com a nova geração não são interações verdadeiras. E aí entra o ponto que eu quero chegar. O especial de fim de ano do Roberto Carlos virou uma grande vitrine do mercado. Ou seja, o mercado tem os seus artistas que ele quer impulsionar cada vez mais, né? Sempre foi assim. Hoje em dia você pode impulsionar com redes sociais, hoje em dia você pode impulsionar com qualquer mecanismo que tenha, mas existe ainda a TV. E a TV, de repente, você vai num programa famoso, de repente você vai numa entrevista muito importante, né? Quando tinha o Jô Soares, por exemplo, era muito importante pro artista. E o especial de fim de ano do Roberto Carlos, como virou um acontecimento que, nossa, pelo menos, assim, desde que eu nasci já tava bem menos, né? Mas existia o especial de fim de ano do Roberto Carlos, vamos assistir. Hoje, então, é absolutamente, com a era da internet, quantas pessoas pararam pra assistir show do Roberto Carlos no final do ano? Ou quantas pessoas pararam pra assistir show do Roberto Carlos nos últimos 10 anos, né? Então diminuiu-se bastante esse aspecto desse evento de, nossa, vai ter o show do Roberto Carlos. O que virou foi uma espécie de mística, né? Não, final de ano tem show do Roberto Carlos. Nossa, vamos descongelar o Roberto Carlos no final do ano, tal. Virou uma místicazinha. Só que faz tempo que não tem esse apego, mas continua tendo os artistas vitrines, né? Então, quando as críticas acontecem com relação às pessoas que cantam com o Roberto Carlos, eu nem acredito que seja com relação às pessoas que cantam com o Roberto Carlos em si. Embora sim, também tenha um pouco disso, mas o quanto aquilo é post-pago, digamos assim, não é? Então, vamos lá, o Roberto Carlos vai fazer um show de final de ano. Esse show vai ter ali a Anitta, esse show vai ter ali a Luísa Sonza, esse show vai ter ali Jão, esse show vai ter ali Ana Castela. E aí eu fico a pergunta pra vocês, qual desses artistas tem conexão com o Roberto Carlos? Cassino! Sábado. Qual desses artistas se conecta com a música do Roberto Carlos minimamente, né? Até porque tem alguns desses casos, né, que conforme foi passando o tempo, que eu até entendia. Paula Fernandes, eu acho que Paula Fernandes cantou no especial do Roberto Carlos, mas a música da Paula Fernandes tem a ver. A música romântica, aquela coisa, sabe? Não precisa ser cantar a mesma música do Roberto Carlos, não. A aura, sabe? A coisa que não fica plastificada. E, cara, eu assisti um pouquinho, mas um pouquinho do último especial do Roberto Carlos. Foi uma vergonha. E não é uma vergonha com relação aos artistas em si, mas é a vergonha do quanto aquilo, vergonha alheia, sabe? Quando você vê o Jão entrando no palco e não sabendo direito o que falar pro Roberto Carlos, e eles praticam um diálogo tão falso que lembra aquela série The Office, cara. Preciso de um conselho. Sabe quando a gente briga com a pessoa que a gente ama? Sim. E aí Eu bate sei. aquela saudade, aquele Eu arrependimento. Conheço muito bem isso, João. O que a gente faz? Não sei, ainda hoje não sei. Só faltou ter a aberturinha no The Office depois. Tão fake, tão fake, tão fake, que, assim, era de derreter na cadeira. Era de derreter na cadeira. Então, os diálogos falsos dizem o quê?
Esse artista não tem a ver com a geração. Provavelmente o João conhece, assim, algumas músicas do Roberto Carlos porque todo mundo conhece, né? Então, provavelmente não é um cara que estudou a obra do Roberto Carlos, não é um cara que conhece a obra do Roberto Carlos e talvez não é um cara nem que gosta da obra do Roberto Carlos, mas que tá ali por uma questão de mercado. E tem problema ter a questão de mercado na frente? Não tem problema de ter questão de mercado na frente. Contudo, eu acho que quando fica tão distante assim um artista do outro, e quando eu falo tão distante, o diálogo não existe. O João não sabe cantar a música do Roberto Carlos e o Roberto Carlos não sabe cantar a música do João. Ponto. É cada um no seu canto. E quando você coloca os dois em palco, aí você percebe que é a vitrine, né, o mercado, que, post pago. Meu artista é o João, ele vai ter que estar no especial do Roberto Carlos. Beleza, ele vai cantar uma música dele, depois eles vão dividir uma música, né, em que ele canta Roberto Carlos. Cara, bizonho e patético. Quando é com cantoras também que não tem nada a ver, o Roberto Carlos tem que modificar tanto o tom que às vezes perde a característica, né? Ele meio que dá uma sacrificada ali porque a pessoa do mercado, a pessoa que tá na vitrine, a pessoa que tem que ser vislumbrada ali. Porque o mercado do Roberto Carlos já passou, não se vende mais disco, ninguém compra mais discos, né? Não tem mais esse mercado vigente que foi um mercado forte pro Roberto Carlos. O Roberto Carlos ainda é uma figura forte, mas ele é importante para impulsionar esses outros artistas. Cara, eu tenho que fazer um parêntese, porque nesse especial do Roberto Carlos a gente chegou ao ponto de ter um humorista cantando com o Roberto Carlos. Cara, E é? Que agora a gente já tá íntimo, né? Você já é meu amigo? Sim, claro. a gente não consegue nem entender qual é o lance de mercado aí. Por que esse humorista foi cantar com o Roberto Carlos? Parece o show dos amiguinhos. O empresário do Paulo Vieira falou, cara, você quer cantar no show do Roberto Carlos? Quero, bora. Ai, que legal, eu vou cantar. Então, tudo envolve muita grana, tudo envolve muito marketing e tudo sempre envolveu muito marketing. Por que de uns tempos pra cá tem piorado? Porque, eu acabei de falar, o especial do Roberto Carlos, ele existe desde os anos 70. Dos anos 70 já tinha especial do Roberto Carlos. O Roberto Carlos faz isso há muito tempo. Só que na década de 70, os artistas estavam próximos, assim, da geração do Roberto Carlos. Não que era a mesma geração, ou que era a mesma vibe, mas estavam próximos da ideia. O mundo, né, mudava com muito menos velocidade que hoje, apesar que nos anos 60 muita coisa mudou. Mas, cara, hoje de um ano pro outro você muda de uma velocidade que não tinha antes. Então, os artistas de 2024 já não são os artistas da década de 70, da década de 60, ou do final da década de 50, que foi quando o Roberto Carlos começou. Esses artistas, eles não são nem sombra do que foi aquela época. Colocar esses artistas juntos pra cantar, beleza, proposta legal, quando for uma proposta artística, quando for pensado pra isso. Mas colocar os artistas pra fazer um diálogo que é bem feito. Cara, o Roberto Carlos conversando com a Ana Castela é qualquer coisa de você derreter. Eu não sei se esses especiais ficam no YouTube ou se alguém pesca um pedacinho, mas tentem ver os diálogos que ele tem com os artistas mais novos. Veja como não há conexão, veja como não há diálogo, veja como não há nada para aqueles artistas estarem fazendo um papel juntos. Então, esse é um dos movimentos de mercado. O show do final de ano de Roberto Carlos é uma vitrine para Mumuzinho, é uma vitrine para Luísa Sonza, é uma vitrine para artistas que têm muita grana investida neles. Muita grana investida neles. A Luísa Sonza é muito talentosa? Não vamos entrar em qualidade artística, tá? Mas ela é muito talentosa, sim. Cara, é muito dinheiro investido. A Luísa Sonza vai aparecer em programa da Ana Maria Braga. A Luísa Sonza vai fazer ela cantando Chico com Roberto Carlos. Qual é a chance de você, artista, você que tá desse lado aí, qual é a chance de você pegar a sua música que você lançou aí no seu EPzinho, que você pagou as duras penas, fala, tá, vou cantar minha música com o Roberto Carlos? Nenhuma. É mercado. A música Chico cantado com o Roberto Carlos é um outro evento que agrega valor àquela mesma música. Então, o que a gente tá falando aqui e abrindo, como eu falei pra vocês, uma série de discussões de uma série de vídeos que a gente vai fazer este ano. O que o mercado musical, oferece? O que você tá consumindo que de fato tem qualidade? O que as pessoas que você está consumindo têm de talentosas? O quanto foi o talento delas chegar lá, o quanto foi o talento dessas pessoas de se destacar e o quanto foi um investidor que falou, é você. O quanto é dinheiro e o quanto é talento. Você acha que quem tava cantando ali com o Roberto Carlos é o suprassumo do talento do Brasil? É o suprassumo dos cantores do Brasil? É o suprassumo dos artistas maravilhosos que esse país tem? Você acha que o João
é um dos maiores artistas que a gente tem? Você acha que o Paulo Vieira, humorista, tava lá cantando porque, nossa, ele tem um talento musical aí, vamos botar ele? Então, esse ano é o ano da gente falar muito sobre isso, gente. O que o mercado tá oferecendo pra gente? E por que eu falo isso? Porque eu odeio o velho papo de a música tá ruim, a música tá horrorosa, antigamente é que tinha coisas boas, e ttt, tá. Eu falo, não, cara, antigamente, não é que antigamente tinham muitas coisas boas, é que o mercado se moldou pra faturar. O mercado se moldando pra faturar, faz muito mais sentido você produzir uma série de duplas sertanejas parecidas, uma série de músicas que tem muito mais o intuito de fazer você dançar, tirar a roupa, lelele, lá, do que, sei lá, qualquer outro tipo de letra. Então, eles foram se moldando aos poucos. Não que essas músicas não tenham que existir. Não que essas músicas não precisem existir. Elas têm que existir. Todas as músicas têm que existir. O que eu tô falando é, essas músicas é que vão ter o investimento. Vocês não acham estranho que, por exemplo, aquela menina, que eu agora esqueci o nome. Qual é o nome dela, Lina? Que delícia o verão. Marina Sena. Vocês não acham estranho que a Marina Sena, ela tinha um tipo de abordagem e depois que ela entrou pro mercado, cada vez mais sai tirando a roupa dela. Cada vez mais vai tirando a roupa dela. Vocês acham estranho isso? Você acha que o mercado faz sem querer? Não, agora ela vai se apresentar de maiô. Agora, você acha que faz sem querer? Tudo isso é pensado. A pessoa que tá no mercado tem o seu talento, tem o seu lado musical. Sim, não é o suprassumo da música. Não será o suprassumo da música, porque é só o que querem passar adiante, é só o que querem vender pra gente, envelopar de uma maneira bastante eficiente, digamos assim, e entregar pra vocês. E o show do Roberto Carlos é perfeito pra isso. O show do Roberto Carlos é perfeito pra isso. Nossa, olha que incrível! A Luísa Sonza cantou com o Roberto Carlos. Nossa, que moral que ela tá, né? Sabe? Tudo isso é uma coisa sutil, mas que vai pegando na galera. Nossa, que moral que ela tá, hein? Gravou com um artista estrangeiro. Nossa, que coisa incrível. Ah, desculpem. Nossa, que coisa incrível e tal. Mas, gente, é assim, artista estrangeiro, feat, tudo é pago. Tudo é pago. Tudo é pago. Não tem jeito. Tudo é pago. E esse espetáculo de final de ano do Roberto Carlos é uma vitrine. Ou seja, artisticamente, não diz muita coisa. Artisticamente, é meio vergonhoso. Artisticamente é botar o Roberto Carlos numa salada ali, como se ele fosse um chacrinha, apresentando um monte de gente. Falando artisticamente, tomara muito que não tenha mais esse especial de fim de ano. Tomara muito que não tenha mais esse especial de fim de ano. Mas eu garanto a vocês que, como é um modelo de negócio que eles já estabeleceram, provavelmente o mercado vai tentar substituir. E eu acho que é aí que entra a grande preocupação. Preocupação do mercado, principalmente porque não tem um nome à vista. Quem faria o espetáculo de fim de ano do Roberto Carlos? Assim, sabe? Quem seria essa pessoa? Talvez mais próximo seria Ivete Sangalo? Não sei. Sabe? Então, assim, logo vai precisar substituir, mas eu sinto que toda a substituição, agora falando especificamente de TV, as substituições não têm acontecido com tanta eficiência. Talvez por conta da internet, talvez por conta do contexto que tá hoje, tem muito mais coisa pra gente ver, e aí a gente não fica mais naquela, né? Então, o Jô Soares não foi bem substituído. Gente, acabou o programa do Jô, o Jô faleceu, entra o Pedro Bial, que o programa não chega aos pés do programa do Jô Soares. O Faustão sai da Globo, cara, o que botam no lugar Luciano Huck também não chega aos pés. E me parece que o que vai acontecer com o Roberto Carlos, se tentarem fazer uma substituição, vai ser meio que isso também. Vai ser uma coisa tentando forçar a barra, levar aquela coisa adiante, uma coisa que já estão forçando a barra um bom tempo. O especial do Roberto Carlos faz uns 10, 15 anos que tá forçando muito a barra. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É isso aí, amigos. Vídeo diferente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e eu vou trazer muitas delas, porque esse ano eu quero falar de mercado musical. Eu quero falar daqueles artistas que falam, nossa, quero ver vocês chegarem onde eu cheguei. Beleza, me dá o dinheiro que foi investido em você que eu chego onde você chegou. Nossa! Entendeu? Vamos parar com os mitos de que, nossa, como batalhou essa pessoa. Como batalhou. Como batalhou esses artistas. Então, artistas do mercado estão ficando cada vez mais rasos, né? E todo o dinheiro investido neles tem que retornar de alguma forma. Então toda vitrine que tiver, eles vão estar lá. E o show do Roberto Carlos é uma dessas vitrines. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações. E deixe seus comentários a respeito disso, né? Se você concorda, se você discorda, o que você pensa com relação a essa discussão. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.